Eu gostaria que nós, pensando sobre o nosso tema de família, o ideal de Deus para o ser humano, hoje pela manhã nós falamos sobre teologia da família, mas eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, começando com o verso de número 15, quando a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, estai atentos, mesmo assentados, os irmãos podem ouvir com atenção e reverência o texto que diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Meus queridos, quando nós pensamos sobre a carta de Paulo aos Efésios, é muito valioso entender o que está acontecendo. Paulo chega na região da Ásia Menor, na atual Turquia. Aliás, as ruínas de Éfeso são impressionantes. O teatro, com capacidade para 25 mil pessoas, que pode ser visitado hoje com facilidade. Se alguém chegar na parte central do teatro e jogar uma moeda, quem estiver lá em cima, no degrau número 66, vai escutar o tilintar da moeda. Tão impressionante essa engenharia de som greco-romana que marca a nossa história ocidental. Muito, realmente impressionante. Cidade com 250 mil habitantes na época, cidade fundamental, capital da província da Ásia, de onde o Evangelho se espalha. Paulo vai gastar cerca de 3 anos dos 12 anos das suas viagens missionárias na cidade de Éfeso, e essa carta que é mandada para Éfeso, mas também como carta circular para as outras igrejas, está tentando direcionar essa comunidade de gentios que não conheciam a Deus, que tinham medo dos espíritos maus, que viviam num sistema social injusto, marcado por escravidão, no Império Romano, onde 60% da população era escrava, gente sem esperança, gente com medo, gente socialmente desprezada, gente que não tinha acesso, apesar da simpatia ao judaísmo, encontrava uma espécie de burocracia espiritual para ter proximidade com relação a Deus. E de repente essas pessoas ouvem a boa notícia do Evangelho, que Deus é um Deus de amor, de paz, de perdão, de graça, de libertação, e nos convida a todos a ter um relacionamento com Ele, que não é simplesmente um relacionamento de reconhecimento da sua existência, do seu poder, mas um relacionamento pessoal, fundamentado numa realidade de relacionamento real, baseado no amor, no perdão, na graça, numa realidade totalmente diferente. E esse pessoal está comemorando, feliz da vida. Se a gente pudesse ver os Efésios, eles estariam: eu, Jesus, eu, o Senhor. A coisa era
simplesmente impressionante. E o que acontece? Depois de, nos 3 primeiros capítulos, de pautar teologicamente essa comunidade, dizendo o que foi que aconteceu, que presente foi esse que nós recebemos de Deus, a partir do capítulo 4, ele redireciona a vida dessa comunidade a partir de novos paradigmas de conduta, porque o ser humano não é só o que ele pensa, mas ele é também o que ele faz. O que nós fazemos realinha o nosso pensamento, assim como nossa perspectiva da realidade também direciona a nossa conduta. E então Paulo vai começar a dizer, olha, vocês lembram da vida de vocês, fundamentada em ideias equivocadas? Deixem de viver daquele jeito, abandonem a mentira, deixem de furtar e de enganar os outros, não vivam mais uma vida de ruptura com o próximo, mas agora tenham uma caminhada diferente, uma caminhada em sintonia com a bendita pessoa de Jesus de Nazaré. E ao dizer isso, ele começa a entrar no assunto de como é que deve ser essa condução de vida. E aí nós chegamos no versículo 15 que nós lemos, ele diz que eles devem estar atentos para o procedimento deles, que deve ser de sábio e não de tolo. O sábio não é a pessoa inteligente, o sábio não é a pessoa de muito boa formação cultural, o sábio não é a pessoa que tem raciocínio rápido e boa memória. Sábio é a pessoa que toma as decisões segundo Deus, tendo a virtude como paradigma das suas decisões, em vez dos seus interesses pessoais egocêntricos e delimitados por fatores destruidores de si mesmo e do próximo. O sábio, portanto, nem sempre é uma pessoa que vai ter talvez um destaque acadêmico. Então a vida deve ser pautada por esse tipo de procedimento, porque os dias são maus, os momentos são difíceis. Ouvimos falar de crise hoje, e ouvimos falar de crise ainda mais intensa no mundo antigo. Quem ler a vida dos 12 Césares, do autor Suetônio, vai ver o que é um mundo realmente complicado. Você vai dar graças a Deus pelo mundo de hoje. Essa realidade, ela precisa ser considerada. Eles devem aproveitar bem cada oportunidade, não podem ser insensatos, mas devem buscar uma coisa: saber qual é a vontade do Senhor. Ou seja, o que Deus quer nessa vida de tantas alternativas, de múltiplas escolhas, qual é a direção divina para a comunidade que está em Éfeso e para os primeiros cristãos que receberam a palavra de Deus. Assim, Paulo vai prosseguir e vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão ou libertinagem. Que palavra interessante e estranha é essa? Por que é que o vinho surge do nada aqui? O que o vinho está fazendo? Quem foi que abriu a adega e trouxe o vinho para dentro do texto bíblico? O que ele está fazendo aqui? É importante ressaltar que a bacia em torno do Mediterrâneo sempre teve o vinho, como até hoje, como a sua bebida do cotidiano. E nessa vida em que o vinho fazia parte do cotidiano, a maneira como as pessoas lidavam com as suas frustrações, com as suas dificuldades, a maneira, vamos dizer assim, de espairecer, de fugir dos conflitos da vida, das dificuldades pessoais e existenciais, não mudou muito. As pessoas procuravam o vinho. Tanto é que os romanos e gregos falavam de Dionísio, de Baco, o deus do vinho, nas festas, nas saturnálias romanas, a semelhança com diversas outras festividades, tanto brasileiras como estrangeiras. As pessoas entregavam-se aos excessos naquela de tentar fugir das dificuldades da vida, tentar afogar as mágoas, tentar enfrentar a dureza da vida, na busca de prazer e satisfação. Aparentemente, essa postura escapista, essa tendência que, aliás, hoje na nossa sociedade se torna tão complicada, quando as pessoas vivem, em grande parte, numa espécie de rota
de alienação perante a vida. Falamos tanto sobre educação, sobre a necessidade do sujeito autodeterminar-se na história em função de escolhas responsáveis, mas numa sociedade excessivamente hedonista, com pouca educação que faz saber e raciocinar e entender, interpretar o mundo e a história. O grande perigo é exatamente cairmos nessa realidade da alienação contemporânea. Alienação que pode ser conseguida, não precisa de vinho hoje, nós temos televisão, nós temos redes sociais, nós temos internet, nós temos várias garrafas diferentes nos dias de hoje, que pode provocar um mesmo distanciamento e uma ruptura nada saudável com a realidade. Isso era tão forte, e os romanos achavam que o vinho era tão especial, que eles diziam, in vino veritas est, ou seja, a verdade está no vinho, porque a pessoa depois de 3 goles falava tudo aquilo que era verdade, e as pessoas logo descobriam aquilo que não deveriam saber. Portanto, essa perspectiva, que era o jeito de enfrentar as contradições da vida, Paulo diz, meus queridos amigos, não caminhe na direção da alienação, porque a supressão da dor e do sofrimento e a busca da felicidade, ou como diz a música popular da banda de rock brasileira, famosos Titãs, a gente quer prazer para aliviar a dor, em vez de entender que o vinho é essa alternativa, a gente vai descobrir que o caminho não é esse. Paulo dá uma outra sugestão, dizendo, enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer que, aliás, é interessante, no grego a expressão diz, deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. É uma forma passiva e uma forma participial, que tem força de gerúndio. Isso é para abençoar a nossa gramática nesta noite, amém, irmãos, né? O texto vai dizer que abra o seu coração e a sua vida para uma ação de impacto do Espírito de Deus, que está agindo, que age no nosso coração, que traz satisfação, que nos ajuda a vencer os descompassos da vida, que nos é força de consolo, que não é necessário buscar essa narcotização alienante, que, por exemplo, acontecia aqui nessa sociedade por meio do vinho, e tem outras maneiras de acontecer nos nossos dias. E esse enchimento do Espírito, que é uma dependência de Deus, que é um abrir espaço para Deus na vida, ele é marcado por algumas coisas interessantes. Preste atenção o que o texto vai dizer. Ele diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Há uma convocação para que essa comunidade da fé encha-se do Espírito por meio de um louvor, de uma adoração, de uma música que agrade a Deus e que crie esse ambiente, essa atmosfera tão valiosa, que abra espaço para um permear do Espírito. E chama atenção, eu acho muito especial, porque o problema do ser humano é exatamente conviver com a diversidade. Nós temos o problema do mundo contemporâneo, o problema do preconceito, o problema das diferenças sociais, culturais, étnicas que afastam as pessoas. A gente sempre, quando olha para a pessoa e vê que ele é feio, é pobre e mora longe, diz, Deus abençoe, você está orando por você. Mas se ele é rico, é gente boa, ele fala, ô irmão, que saudades, vem cá me dá um abraço. Para evitar esse tipo de problema, a Bíblia sugere uma coisa tão interessante, uma diversidade dentro de uma unidade. Uma igreja saudável é uma igreja não com pessoas idênticas, mas pessoas que se complementam. Por isso, há uma diversidade litúrgica nos termos aqui expressos, falando sobre salmos, que tem a ver com a tradição hebraica, hinos, que são provavelmente as primeiras composições cristãs, que o Novo Testamento inclusive tem testemunho deles, e cânticos espirituais, que possivelmente se refere a pessoas tão felizes com a graça de Deus, que elas se prorrompiam a cantar nas celebrações diante de Deus, cantando e louvando a Deus, declarando que Deus é bom, poderoso e vitorioso.
E nesse sentido, uma das coisas fundamentais, essenciais e básicas para a gente entender isso, diz o texto, sempre dando graças a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Enchimento do Espírito está ligado com esse louvor da comunidade diversificada. Está ligado, em segundo lugar, com uma atitude perante a vida. Eu fico surpreso, uma vez eu visitei a cidade de Zurique, na Suíça. Estava lendo a notícia ainda hoje, que está se pensando em fazer um salário mínimo da Suíça que ultrapasse R$10.000. Se tem um lugar onde as pessoas não estão necessitadas de recursos materiais na média, é exatamente a Suíça. Eu vi uma turma de jovens absolutamente revoltada, possivelmente alcoolizada e drogada, vestida de uma maneira que nem convém mencionar entre os santos, saindo pela rua e quebrando, destruindo várias coisas. Eu fiquei me perguntando o que faz que tais pessoas reajam assim em função da sua aparente vida bem satisfeita. Aquilo que levou o Dr. Viktor Frankl, judeu de fala alemã, que escapou do campo de concentração, que esteve lá quase à morte e viu pessoas comendo sabão para sobreviver, e vendo gente que não tinha mais nenhuma razão para ficar viva e que perseverava e conseguia ultrapassar os limites do que se imaginava que um ser humano conseguiria. Depois ele mudou para a Califórnia e viu gente rica, gente que tinha de tudo na vida, dar um tiro na cabeça e pular do prédio. Por isso ele começa a falar de uma nova psicanálise, criticando aquilo que ele chamou de repressão do inconsciente transcendental e falando da busca de significado na vida, que não importa o que a pessoa tenha, ou o que tem a pessoa na verdade, se alguém não tem significado na vida, se a pessoa não tem uma relação adequada com a realidade à sua volta, ela nunca conseguirá a sintonia devida que ela precisa consigo, com o mundo e com o próprio Criador. Por isso, a marca registrada para saber se nós estamos com saúde espiritual é ter gratidão no coração. É tão interessante como tanta gente que tem tanta coisa boa na vida só reclama. É aquele sujeito que é tão revoltado que você fala bom dia, ele responde bom dia você, né? Porque ele está de mal com a vida. Eu encontrei uma pessoa tão assim, negativa, que eu perguntei, como é que está, senhora, tudo bem? Está tudo bem mesmo? Até agora está, daqui a pouco eu não sei, né? Tal era a perspectiva, assim, que de alguém que não está de bem com a vida. É muito interessante perceber que uma pessoa só abre espaço para Deus na sua vida quando ela consegue enxergar que as dificuldades, que os problemas, que os percalços, que as armadilhas, que as dificuldades, que os sofrimentos e as dores que ela enfrentou podem muito bem ser a maneira de Deus estar trabalhando na sua vida com amor que ela nunca entendeu. Assim como uma criança que não entende porque a sua mãe o obriga a comer couve, que não entende porque o seu pai o leva na farmácia para tomar injeção, porque que dá aquele remédio amargo. Da mesma maneira, nós devemos observar o nosso coração para ver se a gente olhando para a nossa vida, Deus, eu te louvo pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, porque Deus é bom. Com gratidão no coração, e aí ele vai entrar num assunto interessantíssimo e muito surpreendente. O enchimento do Espírito depende do louvor e adoração a Deus. O enchimento do Espírito depende de estar relacionado com essa gratidão do coração. E o enchimento do Espírito depende de uma coisa extremamente interessante que chama-se submissão. Versículo 21 tem sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse versículo, que tem um verbo no texto original, que aparece traduzido no gerúndio em português, que é de novo uma chamada forma participial, que aqui tem também sentido de imperativo, ele faz a ligação
ele fecha o que vem do versículo 15 e faz a abertura do que vai aparecer do verso 22 em diante, dizendo para a gente que a maneira como o Espírito age na nossa vida depende da nossa capacidade de sujeição e submissão. Isso é muito estranho, porque os romanos sabiam, os gregos, desde Alexandre também, que o poder pertence a quem tem a força. Jesus decepcionou muita gente, porque com as suas palavras e com o seu poder, alguns que estavam à sua volta, como Judas Iscariotes, diziam: esse homem vai libertar a gente dos romanos, ele é o cara, ele vai trazer para a gente aquilo que a gente tanto espera. Aí de repente chega lá, um centurião romano, está com a filha doente, está em dificuldade, Jesus vai e cura. Como assim, curar a filha do inimigo? Que história é essa? De repente aparecem lá uns corintianos, uns samaritanos, né? Que estavam ali no cenário, né? Amém, irmãos? Né? Brincadeira, só para ver se você está funcionando. Os samaritanos, e todo mundo sabia que era gente que a gente não deveria chegar muito perto. Esse pessoal aí não faz sentido. E aí Jesus vai e conversa com uma mulher samaritana, que era uma pessoa absolutamente rejeitada e questionada, tanto em Israel como dentro da sua própria comunidade. Jesus surpreende, ele vai jantar na casa do fariseu. Ele tem um discípulo que era da extrema esquerda, um sujeito mais ou menos assim, PSTU, PSOL, né? Nós temos lá um indivíduo que é Simão Zelote, fazia parte do pessoal que queria matar romano. E ele tem gente da extrema direita, que é publicano, coletor de imposto, uma espécie assim de Paulo Maluf da época, né? Eu acho impressionante como é que Jesus lidava com essas pessoas, e ele confunde as pessoas à sua volta, porque a sua proposta é diferente. Em vez de acreditar que a maneira como as coisas se estabelecem no nosso mundo se dá apenas de maneira sistemática, ou pelo poder e pela força, e é impressionante olhar a história e ver que Babilônia foi embora, a Síria foi embora, Egito foi embora, Grécia foi embora, Roma foi embora, Israel está vivo e a igreja de Cristo permanece viva através da história. A maneira como se conduz a proposta de Jesus se fundamenta na graça de Deus, no perdão e na atitude de reconhecimento que Deus é o Senhor. Então, a primeira coisa que alguém precisa ao encontrar-se com Deus é baixar a bola e entender que Ele é o Senhor, que Ele reina e que a gente se dobra. Se Deus é o Senhor, ninguém mais é. E diante disso, isso muda a direção da nossa vida, muda a proposta de estruturação da realidade, de modo que a maneira dos cristãos agirem era pela força subversiva do amor incondicional e do perdão. Quando isso entra na dinâmica da nossa vida, isso vai produzir essa atitude com cheiro de ovelha, essa atitude de submissão que deve marcar as nossas relações. E eu sei que é difícil entender, e mais difícil aceitar, e pior ainda praticar, mas ele vai dizer: família, vocês querem, vocês que são a bênção da sociedade, vocês é que sabem que na verdade a riqueza de alguém que vai construir o futuro da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do nosso mundo, são pessoas devidamente sintonizadas consigo mesmas, com a sociedade e com o Criador. Vocês querem saber qual é o óleo viscoso que faz o motor funcionar e a coisa caminhar? É essa atitude parecida com a de Jesus, que na hora que está preso diante de Pilatos, e Pilatos diz: escuta, você não sabe quem está falando não? Você não sabe que eu poderia fazer isso, soltar, prender você? Jesus diz: nenhum poder você teria se não fosse dado pelo meu Pai. Essa atitude, ela deve conduzir a nossa vida, e aí vai o primeiro recado. Primeiro para as mulheres: mulheres, não batam de frente com o marido, não tratem de agir de uma maneira desrespeitosa e de confrontação.
É claro que quando o texto bíblico fala em submissão, ele não está trazendo aquela ideia de uma pessoa que não tem opinião, que não fala nada, que é um mero capacho do outro, é evidente. Mas a ideia é que você não vai conduzir a caminhada adequada da sua família sem ter essa postura semelhante de Cristo, de ficar tranquila, baixar a bola tantas vezes e ouvir o seu marido. Quem é a mulher cheia do Espírito Santo? É aquela que consegue ficar calada e ouvir o marido mesmo quando ele está errado. Só o poder de Deus, irmãs. Isso é muito difícil. Só o Espírito de Cristo. Quase que ouvi vários améns agora. Da mesma maneira, os homens, que tantas vezes agem de uma maneira sem noção, né? A mulher senta do lado dele querendo conversar e ele fica mudando o canal. Não é impressionante isso, né? Você sabe qual é a principal diferença entre o homem e a mulher, né? A mulher gosta de ver um filme onde uma pessoa morre bem devagarinho e os homens gostam daquele filme onde morre um monte de gente tudo de uma vez, né? Então os dois não se entendem muitas vezes. E tantas vezes o homem, com a sua postura abstrata, com a sua preocupação do cotidiano, estressado, nem presta atenção na sua esposa. Então, quem é o homem cheio do Espírito Santo? Em vez de divagar por abstrações absolutamente desligadas do concreto do cotidiano, a Bíblia diz, é aquele, preste atenção, que se submete à sua mulher no sentido de dar a ela a atenção e o amor que lhe é devido. É uma espécie de curvar-se perante o outro. É uma busca de um entendimento fundamentado nessa submissão absolutamente importante e fundamental. Então, o que o texto bíblico está dizendo para a gente? Pessoal, o que todo mundo quer? A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente quer fugir daquilo que nos incomoda. A Bíblia diz, o caminho não é esse. O caminho é abrir o coração para a graça de Deus, para essa ação do Espírito, para essa adoração da comunidade, onde Deus está presente de uma maneira especial, para esse coração grato e para uma atitude que vai provar quem é cheio do Espírito ou não. Como é que a gente sabe se uma pessoa está sendo atingida pelo Espírito e o Espírito está agindo na sua vida? Porque ele fala bonito? Ou porque tem bastante conhecimento? Não é o caso. Mas a gente sabe se a pessoa é cheia do Espírito na hora dele estar dentro de casa, na hora de a mulher reagir diante do seu marido, na hora do marido agir diante da sua esposa. A Bíblia é tão interessante que ela diz, pessoal, o problema não é a visibilidade, a quantidade grande, o problema é a qualidade interna. Jesus, por exemplo, nunca gastou tempo com milhares de pessoas ensinando de maneira superficial. Ele abençoou tanta gente, mas ele escolheu 12 e fez um trabalho intenso na vida deles. Por isso, é muito valioso entender que o caminho do Espírito é o caminho da família, da maneira como a esposa lida com o marido, da maneira como o marido lida com a esposa. E se você prosseguir e ler um pouquinho mais adiante, e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer, nós vamos observar no capítulo 6, dê uma olhada, verso 1, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é o filho abençoado? É o filho que entende de Facebook, que posta vídeo no YouTube, né? Que conhece de tudo, que está ligado no movimento, que conhece todas as músicas, que já viu aí os vídeos que estão concorrendo com Gangnam Style, do Psy, né? E que sabe de tudo, mesmo assim ele baixa a bola e escuta seu pai, a sua mãe, porque a realidade é que, apesar da adrenalina, a gente não sabe de tudo. E quem é o pai e a mãe cheio do Espírito? Capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Qual é o problema dos pais? Eles querem que as frustrações da sua vida,
que as pessoas buscam resolver novinho sejam descontados nos seus filhos. Eu não consegui, meu filho vai fazer no meu lugar. Ele vai, mesmo que ele não queira, ou vai ou racha, ou arranca a tampa da caixa. Nós vamos resolver isso aqui agora. Tantas vezes ele age de uma maneira que se despersonaliza o filho. Não façam isso, criem o filho na admoestação, no caminho, no ensino do Senhor, mas sem provocar a ira, desanimando. Ou seja, curve-se, submeta-se à realidade do filho, assim como o filho deve submeter-se aos pais. E é interessante, porque o texto prossegue posteriormente, falando dos escravos e dos senhores, no versículo 5 e também no versículo 9, dizendo como é que eles deveriam proceder, deixando bem claro para todos nós que essa realidade de mútua submissão, que é a marca desse Espírito de Cristo, dessa fé cristã, que começa dentro de casa, da família, tem um desdobramento para com a sociedade. Eu acho tão especial ler a carta de Paulo a Filemon. O que acontece? Na Roma antiga, um escravo rouba o seu patrão, foge e vai se esconder na capital do mundo, Roma antiga, 1,5 milhão de habitantes, é o melhor lugar para se esconder. Ele vai lá e vai parar na cadeia. Adivinha quem que ele encontra lá? O apóstolo Paulo. Ele ouve o evangelho, se converte e ele quer arrumar a vida dele. E aí ele conta o que aconteceu e Paulo conhece o dono dele, conhece o Senhor. E aí ele escreve a carta a Filemon, dizendo: Filemon, receba o rapaz aí, se tiver conta para pagar, deixa comigo, eu resolvo essa parada. E saiba que você tem um Senhor no céu, e agora entenda, ele é escravo dentro da dimensão social, mas ele é nosso irmão. E Filemon, volte, arrependa-se e resolva isso diante de Deus e do seu Senhor. No mundo injusto, onde há escravidão, apesar do sistema, o amor e a submissão cristã são forças subversivas que explodem a maldade humana para que se firme aquilo que é o paradigma de Deus para o relacionamento entre as pessoas. Meus queridos irmãos, a gente termina dizendo uma frase tão interessante de Martinho Lutero, que afirmou uma coisa que eu gostaria que ficasse no nosso coração, no nosso pensamento nessa noite. Lutero disse certa vez que o cristão é o mais livre de todos os homens e não está sujeito a ninguém. Num certo sentido, o cristão é um reacionário que diz: só Deus é o Senhor. A mãe de Moisés está diante da ordem do faraó, o sujeito mais poderoso do mundo. Hebreus vai dizer que ela e o marido não temeram o decreto do faraó. Eu sei que Deus tem a sua realidade, a sua verdade, e eu sei que o poder pertence a Ele. Todos os outros que pretenderem agir de maneira indevida, certamente estarão em ruptura e sob o juízo de Deus. Mas esse mesmo cristão, ele diz que não está sujeito a ninguém, é o mais livre de todos. Ele diz, ele é o mais escravo e servo de todos, pois está submisso e é servo de todos os homens. A nossa vida precisa ser pautada de uma forma que a gente não caia no engano do vinho, de dizer: se eu conseguir um pouquinho mais para mim, uma satisfação, um prazer imediato, eu vou ter uma vida melhor. A grande verdade é que a satisfação sublime que a gente tem na vida é muito parecida com a satisfação que a mãe tem quando ela cuida do seu filho. Apesar da dor, apesar da noite mal dormida, apesar de todo o sofrimento, ela olha para aquela carinha que está ali dormindo à noite e sobe um negócio tão forte no seu coração que ela diz: vale a pena tudo, vale a pena entregar a vida. Da mesma maneira, por isso que Paulo diz que ele se sente mãe dos Gálatas. Da mesma maneira, eu queria convidar vocês, todos, a pensarem: que tipo de mundo nós queremos? Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de sociedade
nós vamos ter para o futuro? Vai depender em que medida a gente der lugar para o Espírito, a gente baixar a bola, a gente desistir da ansiedade, do poder, do controle, e entrar ali em aliança com Cristo Jesus, por essa atitude de amor incondicional, de submissão, porque a vida só vale a pena quando a gente perde para ser uma bênção na vida dos outros. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso coração nesta noite. Louvado seja Deus.